A vida com AIDS no estado de São Paulo, informação e desafios para a política pública de saúde. Esse é o tema do Boletim Primeira Análise, sobre o qual nós vamos falar hoje aqui no Descubra São Paulo. E as nossas convidadas são duas das coautoras. A Bernadette Cunha Waldvogel, que é gerente de indicadores e de estudos populacionais da Fundação SEAD, e a Ângela Taira, diretora da Gerência de Vigilância Epidemiológica do Centro de Referência e Treinamento em DST-AIDS do Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela presença de vocês duas. Queria começar perguntando, Taira, Ângela, quais são os sistemas que nós temos hoje para medir o número de pessoas que vivem com AIDS aqui no Brasil? Nós temos o sistema de notificação, de agravos de notificação, que é nacional, que é chamado de SINAM. Nós temos o sistema de informação laboratorial, né, que tem a informação da contagem de células, CD4, das pessoas, que é as células de defesa das pessoas, e do número de vírus, que a gente chama de carga viral do vírus HIV. Ele chama-se CICEL. E temos o CICLON, que é o Sistema de Informação de Logística de Medicamentos, que é o sistema de antirretrovirais. Temos também o Sistema de Informação de Mortalidade, que é o sistema, né, de óbitos, onde se registra todos os óbitos do Estado e do país. Bom, você falou pelo menos em quatro sistemas. A gente pode dizer que eles são suficientes, que para a gente ter uma boa análise dos dados é interessante usar esses dados de forma cruzada? Eles se complementam, digamos assim, Bernadette? Na verdade, eles se complementam. Cada sistema, ele traça um perfil, um lado da doença, né? Você trabalha só com óbitos, só com os casos notificados, com aqueles que recebem o medicamento e com os que fazem os exames de laboratório. E cada um acaba não sendo completa, né? Essa visão e esse dimensionamento das pessoas que vivem com AIDS. Então, a busca por uma solução e por um melhor dimensionamento fez com que a Fundação SEAD e o CRT-AIDS se unissem, né, numa parceria para vincular essas duas bases de dados, de modo que a gente tenha os registros de pessoas que morreram por AIDS ou por outras doenças e o registro das pessoas que têm a doença, que foram notificadas como AIDS. Ao vincular, né, ao cruzar essas duas bases, a gente consegue informar se a pessoa está viva ou não, informar aqueles casos que não foram notificados, informar aqueles casos que não aparecem no sistema de óbito, mas que não tem AIDS. Então, a gente tem um panorama bem mais completo, né, da doença, da epidemia, permite você acompanhar, monitorar melhor. E esse resultado que a gente trouxe no trabalho, que é saber quantas pessoas hoje estão vivendo com AIDS no estado de São Paulo. Aliás, a gente tem um detalhamento em uma peça que a gente preparou. Vamos dar uma olhadinha. 75% dos portadores do HIV em São Paulo convivem com a doença por um período de até 12 anos, segundo estudo da Fundação SEAD. A tendência de crescimento do número de pessoas infectadas foi ascendente ao longo de todo o período pesquisado, mas com ritmos diferentes. Entre 1983 e 1995, houve um acréscimo de 1.527 pessoas vivendo com AIDS a cada ano. Já no período de 1995 a 1998, o incremento foi 4 vezes maior, ou seja, anualmente 5.582 pessoas foram somadas ao total das que viviam com o vírus. Entre 1998 e 2012, houve uma discreta redução nesse ritmo, com acréscimo de 5.172 pessoas vivendo com AIDS a cada ano. A apresentação desses dados, né, o primeiro deles mostrou que 75% das pessoas que vivem com AIDS em São Paulo vivem com a doença por um período de até 12 anos. Esse índice é um índice parecido, essa média com que a gente tem em outras localidades? Como que a gente poderia contextualizar o dado que a gente tem aqui em relação ao de outros lugares? Geralmente, assim, se faz estudos de sobrevida, análise de sobrevida. O último que a gente tem para o país, para a região sul e sudeste, ele falava de mediana, que 60%, assim, um pouco mais que a mediana, 60% das pessoas viviam
pelo menos 8 anos depois do diagnóstico de AIDS, já com sintomas da doença, né, até o óbito, a grande maioria era com 8 anos. Aqui, pelo nosso sistema integrado, a gente já acaba observando que 75% já estão vivendo 12 anos pelo menos. Temos pessoas com 20 anos, com 25 anos, até, né, mais, um pouco mais, mas assim, 75% dessas pessoas, né, a grande maioria já com 12 anos de evolução, já com algum sintoma da AIDS, né, e às vezes depois ela volta, ela tem um sistema, o sistema imunológico se recupera, ela fica só como portadora do HIV, mas ela tem a gente chama de sobrevida, né, vivendo com AIDS. Então, a maior parte dos estudos, né, é em relação a isso. E é o que a gente tem observado nos países desenvolvidos também, né, que tem a oferta dos antirretrovirais. Você tocou num ponto importante, eu acho que é bacana nesse momento a gente fazer uma distinção. A gente está falando de pessoas que vivem com AIDS, a gente tem também outra terminologia dos soropositivos, e tem uma diferença importante entre esses dois termos, né? Sim, o soro positivo é quando você faz o diagnóstico da infecção, faz o exame de sangue, faz a sorologia e ele está positivo. E às vezes você está com um sistema imunológico bom, né? E vive-se assim. Agora, quando você já tem AIDS, é porque você tem algum sintoma da AIDS, alguma doença oportunista, uma pneumonia por pneumocystis, uma tuberculose disseminada, né? Então, daí é caracterizado como caso de AIDS, é registrado no sistema de notificação, e daí são esses casos que a gente acaba cruzando com o sistema de óbitos. Bom, a gente vai ver agora aquela ilustração que fala justamente sobre os números da AIDS aqui no estado de São Paulo. Vamos observar. Em janeiro de 2013, o estado de São Paulo tinha 106.817 pessoas vivendo com AIDS. Os maiores picos estão entre os seguintes grupos: homens de 45 a 49 anos, 12%, mulheres de 40 a 44 anos, 7%, idosos com 60 anos ou mais, 8%, e adolescentes até 19 anos, 2,5%. O estudo da Fundação SEAD sobre o perfil dos soropositivos também mostra a distribuição do vírus segundo categorias de exposição, o que reflete a forma de contágio. A maior parcela, 47%, é formada por heterossexuais, seguidos de homossexuais, 21%, usuários de drogas injetáveis, 10%, e pessoas que tiveram o vírus transmitido pela mãe, 3%. Em 19% dos casos, não há informação sobre a categoria de exposição do portador do HIV. Importante esse dado que a gente observou para situar quem está assistindo a gente. Esse artigo ele foi elaborado com dados de até 2012, ele ficou pronto em 2013. Então, a gente tem essa fotografia daquele momento, né? Hoje em dia, quando a gente pensa nos desafios que a gente tem para a AIDS daqui para frente, há ainda essa preocupação, por exemplo, esse grupo de heterossexuais, que era a maioria que foi apontado aqui nesse estudo, ainda é a preocupação maior? O que a gente tem de preocupação daqui para frente em relação à prevenção para novos casos? Essa daí, Cássia, é a fotografia das pessoas que foram diagnosticadas com AIDS e ainda estão vivas. Então, sim, tem 47% e a gente tem que também, de heterossexuais, e tem que observar que a população é mais heterossexual, claro, população geral. Então, consequentemente, a gente vai ter uma fatia maior de heterossexuais, somando homens e mulheres heterossexuais. O que a gente acaba, a nossa grande preocupação hoje é com o jovem, homem que faz sexo com homens, o jovem gay, né? Apesar daqui estar 47% de heterossexuais, uma fatia menor de homens que fazem sexo com homens, né? Hoje a nossa preocupação é com essa população, né? Nós temos observado nos últimos anos que não só com quem está ficando doente com AIDS, né, e que a gente acaba verificando quando nós analisamos os casos de 15 a 24 anos, são pessoas já doentes, então quer dizer, eles se infectaram aos 15 anos ou até mais cedo, né? Então, assim, está muito próximo, né, do momento da exposição. E a gente tem observado que tem dobrado a incidência, o risco de adoecer nessa faixa etária de 20 a 24 anos e de 15 a 19 anos, né? Com mais
mais necessariamente em cima dos meninos. Né? A relação nessa faixa etária já é de mais de 3 homens para cada uma mulher. Então, o interessante, a sua primeira pergunta, né, quando fez quantos sistemas existem e o que cada um capta e mostra dessa doença, da epidemia de AIDS. Então, tem 2 diferenças importantes, né? Uma é essa que a Ângela colocou agora, que esse acompanhamento é feito em cima dos novos casos de AIDS, do SINAM, que é aquele primeiro sistema que ela mencionou, que diz que são as novas notificações. Então, ela mostra um perfil distinto desse que a gente está mostrando, que na verdade são os sobreviventes, né? Então, hoje, que o estudo procurou fazer foi fazer um retrato da população que hoje vive com AIDS no estado de São Paulo, dimensionar, né? A gente viu que são 106.800 pessoas. Se a gente fizer com aquele primeiro dado que você mostrou no primeiro slide, né? Que mostra quantas pessoas a mais você tem por ano, se a gente fizer uma conta, hoje a gente teria cerca de 120 mil pessoas vivendo com AIDS. E a gente procura dar esse retrato, que é essa que você mostrou também, né? São mais homens do que mulheres, né? São 63% das pessoas que vivem com AIDS são homens, né? E essas faixas etárias onde você tem uma maior concentração. Os homens, né, de 45 a 49 e as mulheres de 40 a 44. Eu queria mencionar, se a gente pegar essa população que vive com AIDS e relacionar com a população como um todo, é muito alta a prevalência dos homens, né? A gente tem um homem com AIDS de 45 a 49 anos para cada 100 homens residentes no estado de São Paulo. Um índice bem alto. É muito alto. Para a mulher, seria uma mulher com AIDS para cada 200 mulheres nessa faixa etária de 40 a 44 anos, né? Então, é uma incidência, assim, uma prevalência, né? Quantas pessoas vivem com AIDS. E o estudo, o objetivo dele foi justamente mostrar esse perfil para poder desenhar políticas públicas, que tem duas linhas, né? Uma é essa que a Ângela estava dizendo, que são os jovens, os meninos, e tem que ter toda uma prevenção e um cuidado, campanhas, né, para esses jovens que estão se infectando hoje, estão desenvolvendo AIDS hoje. A outra para essas que já têm AIDS, né? São esses 120 mil pessoas que precisam toda uma assistência, um acompanhamento e essa população que vive hoje com AIDS está envelhecendo, né? Pela maior sobrevida. A gente tem 8%, já tem mais de 60 anos, que já começa a conviver com outras doenças e desenvolver Isso é super problemas. Importante também, né? Porque você tem de lidar com questões com as quais não se lidava no início do surgimento da AIDS, lá no comecinho dos anos 80. Que é essa questão de as pessoas terem uma sobrevida maior, tomarem um coquetel de medicamentos, elas vão tratar a AIDS hoje como uma doença crônica, vão tomar esses remédios para sempre, e ao mesmo tempo deve haver uma interação importante com outros medicamentos que eventualmente a pessoa tenha de tomar por doenças crônicas que são mais típicas na medida que a gente vai envelhecendo, né, Ângela? Sim, sim. É uma doença infecciosa de caráter crônico, né? E daí com essa questão, com esse estudo, com essa avaliação que a gente acaba fazendo anual, né, pode-se planejar melhor a assistência a essas pessoas que vivem com AIDS hoje. Né? A gente o envelhecer já acarreta uma série de, né, questões que tem que ser cuidadas. Convivendo com HIV e com a AIDS, né, ele é mais agravado ainda. Então, é uma série de especialidades, né, que as pessoas vão ter que ser avaliadas e cuidadas, né, acompanhadas. A gente tem uma outra questão importante também, que é a respeito da transmissão da AIDS de mães para filhos. Vamos dar uma olhadinha no que esse artigo mostra em relação a esse assunto. Atualmente, entre as pessoas que vivem com AIDS no estado de São Paulo, 2,5% são adolescentes. Destes, 81% foram infectados pelas mães, no processo conhecido como transmissão vertical. Segundo estudo produzido pela Fundação SEAD, até 19 anos de idade, não existem diferenças das taxas de contaminação entre os sexos. Mas, a partir dos 20 anos,
A prevalência observada entre os homens é o dobro da registrada entre as mulheres. Na população masculina, há mais casos nas idades de 45 a 49 anos, com 9,7 soropositivos por 1.000 homens. Para as mulheres, existem mais ocorrências entre os 40 e 44 anos, com taxa de 4,8 casos por 1.000 mulheres. Bernadette, a gente viu justamente o que você estava falando agora há pouco, né, a respeito da prevalência entre homens e mulheres, mas antes disso, a gente estava falando a respeito da transmissão vertical que apareceu também no vídeo. Como que a gente está hoje em relação a esse dado? Quando a gente lê o artigo, tem um número que salta aos olhos, né, que 81% dos adolescentes que têm AIDS no estado de São Paulo foram infectados pela mãe. Mas hoje, como que está acontecendo isso? A gente tem uma melhora? Para o futuro, a gente pode esperar um dado que não salte tanto aos olhos? O que a gente tem nesse momento? O estado de São Paulo ele está num patamar já bastante melhor, né, em relação a essa questão. Os últimos dados, né, os últimos estudos que existem sobre isso mostram que esses indicadores estão próximos das taxas que são consideradas, a transmissão vertical está controlada, está eliminada, que seriam 2 crianças infectadas para cada 100 mães que são soropositivas ou que têm AIDS, e o estado de São Paulo está com 2,7, está muito próximo. E outro dado que a gente também o estado de São Paulo está muito bem, é que o indicador espera que tenha 0,3 crianças infectadas para cada 1.000 crianças que nascem a cada ano. E nesse último estudo mostrou que São Paulo está com 0,03, quer dizer, já está bem abaixo desse indicador, né? Então, a gente considera, né, que com as medidas que estão sendo tomadas e o estado de São Paulo está dando uma resposta positiva, né, para isso, a gente já tenha até atingido, esteja muito próxima de atingir essa meta. Mas, de qualquer forma, como disse a coordenadora do CRT AIDS, né, quando a gente fez uma apresentação conjunta, a Maria Clara Jana, não pode ter nenhuma criança mais que nasça com AIDS infectada, né? Hoje, você tem todas as medidas, todo o controle, a testagem da mãe quando vai ter um nenê, o retroviral para ser aplicado na criança, se por acaso ela manifestar, a orientação para que não amamente, tem vários, faça cesárea e não tenha parto normal, tem várias medidas que estão sendo tomadas para reduzir esse risco, mas não poderia ter nenhum, né? Quer dizer, a gente já tem todos, né? Já estaria o estado de São Paulo, o Brasil, mas a gente está falando mais agora do estado, já teria condições para não nascer mais nenhuma criança. A gente está muito melhor do que era no início da epidemia, por isso que a gente tem esses 81% dos adolescentes que sobreviveram, né? Estão entre 10 e 19 anos, então foram infectados ao nascer, já estão vivendo, né? Chegaram à adolescência. Chegaram à adolescência, e por isso a gente tem dos jovens que têm AIDS, 81% foi por transmissão vertical. E tem que ter todo um cuidado com esses meninos, né? Com essas meninas, com essas jovens crianças, né? Que precisam de todo um acompanhamento muito mais sensível, muito mais delicado para tratar. Mas a gente espera que a perspectiva para o futuro seja que esse número seja muito menor. Bom, a gente teve essa semana em Cuba o anúncio de que Cuba foi o primeiro país, eles colocaram na manchete do jornal, a eliminar a transmissão do HIV de mãe para filho. Conversando com vocês, dá para a gente ter uma ideia que o termo não é exatamente eliminar, porque provavelmente não ocorreu a eliminação, mas ocorreu esse controle, que é ter, por exemplo, esse índice de 2 crianças para cada 100 mães soropositivas, né? Que é um índice que, do ponto de vista estatístico, é considerado aceitável, embora, claro, o ideal é que nenhuma criança seja infectada pela mãe. Ângela, quando a gente tem uma mãe que é soropositiva e não faz esse acompanhamento, não segue esse protocolo, e quando a gente tem uma mãe que é soropositiva e passa por todo esse processo para evitar a transmissão vertical da AIDS, qual é a diferença que a gente tem na possibilidade dessa criança ter ou não a doença? O risco é 8 vezes mais, né? Da mãe que não fez
toda a prevenção durante o pré-natal, na hora do parto e na criança, né? As taxas são bem maiores de transmissão. Então, assim, é extremamente importante que a gente também, assim, o que ele acaba refletindo? A gente tem um tratado lá da UNAIDS, né, que foi assinado no ano passado, dos municípios, de uma meta mundial até 2030, que os países têm, chama 90-90-90, sem discriminação. Né, que 90% das pessoas que têm o vírus, né, façam o teste, saibam que tem a infecção, que 90% que saibam a infecção estejam no serviço sendo acompanhadas. E entre essas pessoas que estejam acompanhadas, que 90% zerem a carga viral do vírus, né? No exame ele vai ficar como indetectável. Por que isso? Isso vai diminuir a transmissão da infecção, né? E é daí para tudo, né? A transmissão horizontal, sexual, né, de todas as formas, e a vertical também, né? Então, é extremamente importante. Então, se uma mulher sabe, né, que ela possui o vírus, ela pode se preparar para o melhor momento dela engravidar, né, quando a carga viral dela está extremamente baixa, indetectável, então daí a possibilidade de transmissão para o feto é bem menor. E durante a gestação, ela vai tomar um antirretroviral, na hora do parto, o tipo de parto, a criança, né? Então, todo esse aparato faz com que a possibilidade vá para menos de 2%, tá? Porque pode acontecer também que, fazendo tudo isso, mesmo assim, haja transmissão, né? Então, mas a gente tem que resolver todas essas questões programáticas, né, de serviço, e quanto mais a população souber, né, a pessoa souber que é importante isso, o autocuidado, ela vai fazer a sorologia, né? Assim como para o HIV, mas para todas as outras doenças, né? Vai fazer um diagnóstico precoce e vai prevenir a infecção na criança e para os parceiros, né? Agora, você falou uma questão bastante importante, que deu bastante notícia essa semana em Cuba, para considerar a eliminação de sífilis, da transmissão vertical de sífilis e do HIV. Do HIV. Né? Então, para o HIV, a gente já está bem próximo, né, da eliminação, mas para a sífilis, no estado, já o perfil é um pouco diferente. A gente tem que ter um caso, no máximo, para cada 2.000 nascidos vivos. E a gente hoje tem mais de 4 para cada 1.000 nascidos vivos. É mesmo? Então, a gente tem que, né, trabalhar bastante, né, e a população também saber dessa questão, porque não adianta só a prevenção no pré-natal. É importante que cada pessoa que tenha sífilis, ela tem parceiro sexual, o parceiro também tem que ser tratado. Então, é uma questão muito mais complexa, né, além dos serviços de saúde. A questão cultural, né, social, tudo isso envolvido, comportamental. Né? Então, assim, para a gente poder alcançar a eliminação aqui no país, aqui no estado de São Paulo, nós temos que eliminar as duas, né, infecções, a transmissão vertical das duas infecções conjuntas e manter, né, 95% de cobertura de pré-natal, 95% que as gestantes cheguem cedo ao pré-natal, 95% do tratamento de parceiros durante o pré-natal com sífilis. Então, assim, não adianta só em cima da notificação, porque, né, a gente tem que manter toda a base muito bem preparada para a gente poder considerar que no país, no estado, esteja eliminada a doença. Né? Eu acho que esse tópico em relação a essa transmissão vertical, acho que é um dos pontos altos do artigo em relação ao que mais sensibiliza, né? Quando a gente lê esse artigo que vocês coescreveram. Tem uma série de questões na adolescência e para esses jovens, eu imagino que elas acabem sendo muito exacerbadas, já que eles já nascem com essa carga, eventualmente podem ser crianças órfãs ainda, podem ter se tornado adolescentes órfãos, e tudo isso exige um grande acompanhamento por parte deles. Os sistemas de saúde, eles estão hoje preparados para fazer esse acompanhamento desses jovens? Olha, essas crianças foram acompanhadas em serviços especializados de atendimento de ST/AIDS. Nós temos aqui uma rede de mais de 200 serviços que acompanham. Então, é assim, essas crianças, elas têm ambulatório de transição, né, de adolescentes para o adulto.
porque agora eles vão continuar mais muitos anos sendo acompanhados. Então, eles têm que passar por esse ambulatório de transição. Estavam acostumados durante o tempo todo, né, com os pediatras, e agora passa a ser atendido pelo infectologista de adultos. Né? Fora toda a questão de sexualidade, a questão de revelação diagnóstica para ele, para o parceiro. Né? A gente já está tendo crianças infectadas por transmissão vertical, que já está tendo filhos. Né? E aí já sabendo, claro, que existe um protocolo todo a ser seguido. Né? Sim, mas é bastante complexo, né, o lidar com esses adolescentes. Se a adolescência já é uma fase complicada, né, com difícil, AIDS. com AIDS, fica mais complicado ainda. Em relação a essas metas, né, o 90-90-90 que você estava explicando para a gente agora há pouco, Ângela, o que é mais desafiante nesse momento aqui no estado de São Paulo, já que a gente está falando especificamente dessa região? São em várias fases, mas a gente ainda tem hoje foram 2.400 óbitos, mais ou menos, por AIDS em 2013. Isso dá mais ou menos 7 óbitos por dia. Né? No estado de São Paulo, até hoje à noite, 7 pessoas estão morrendo com AIDS. Por dia? Né? Por dia. Praticamente metade delas não sabiam que tinha a infecção. Né? Se sabe, a gente conhece pelo atestado de óbito. Não? Ou na internação que culmina no óbito. Né? Então, nós precisamos... Né? Tem vários momentos aí, mas precisamos cada vez mais aumentar que a população, né, mais vulnerável faça o teste. Né? E hoje já são mais de 6.000 profissionais treinados para o teste rápido. Desde 2007, vem sendo introduzido, né, nos municípios em todo o país o teste rápido para HIV, para sífilis e hepatites. Então, assim, o Programa Estadual da STIAIDS já treinou, né, mais de 6.000 profissionais, que esses multipliquem nos seus serviços, e praticamente mais de 400 municípios no estado têm pessoas treinadas para a realização desse teste rápido. O que a gente precisa também chegar em populações que podem serem mais infectadas pelo HIV. Populações usuárias de droga, né, em geral, populações de homens que fazem sexo com homens, trabalhadoras do sexo, populações de presídio, né, populações de difícil acesso, que têm dificuldade para chegar nos serviços de saúde. Essas populações, elas têm que estar sendo mais testadas, para que elas cheguem rapidamente aos serviços e sejam tratadas. Porque a partir do momento que tem um benefício individual, ela está sendo tratada, ela vai ter uma sobrevida, uma qualidade de vida maior, ela também, sob tratamento, ela vai estar transmitindo menos a infecção. Que é super importante. Então, é uma questão de saúde pública mesmo, né? Quanto mais gente souber, 90% pelo menos souber que está infectado, né? Ele tem que estar no serviço, ele tem que estar sob tratamento. Né? Muito importante. Também a adesão ao tratamento também é um desafio. Né? Porque não é fácil a gente conviver com uma doença crônica e tomar aquela série de comprimidos todos os dias, né? Fazer toda a questão do acompanhamento. Então, assim, são desafios em várias fases. Né? Bom, o que a gente espera é que a gente consiga superar esses desafios todos até o ano de 2030, que é quando estão estipuladas essas metas. E eu agradeço muito a presença de vocês duas por trazerem todas essas informações aqui para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a oportunidade de poder expor e conversar sobre esse trabalho que a gente considera muito importante, porque ele é a primeira vez que a gente tem esse perfil da população hoje vivendo com AIDS, né? Porque a gente tem os sistemas isolados, mas assim, saber quais são essas pessoas hoje, a gente espera que esse estudo seja fundamental como insumo para as políticas públicas na área de saúde. E é uma parceria, né, que a gente tem do Programa Estadual com a Fundação SEAD, praticamente há quase 20 anos, né? São então, 17 anos de parceria. E que nós temos um sistema de informação consistente, né, para a gente poder planejar, avaliar as ações do programa da STIAIDS. Muito né? bom. A gente cria uma nova base integrada. Ótimo, muito obrigada. Obrigada.